E roda a vinheta. Está começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso Let's Cash. Este é o nosso 8º episódio. Com muita alegria, eu apresento aqui o nosso convidado, que ele é formado em História, ele tem experiência em Filosofia, Sociologia, ele é mentor, ele é consultor pedagógico, gestor, e eu estou falando de Jonatas Braga. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Jonatas. Uau, que currículo, hein? Muito obrigado, eu fico feliz demais pelo convite. É muito bom poder estar nesses espaços, esses ambientes, né, que estão focados em compartilhar ideias, gerar conexão. Então é um prazer enorme estar aqui, espero que seja um episódio muito legal. Bacana. Tantas aptidões, tantas funções, tantos títulos, mas eu quero saber, por trás desses títulos, quem é Jonatas Braga? Eu sou casado com a Ana Paula, sou uma pessoa apaixonada pelo aprendizado, sabe? Eu gosto muito de aprender, gosto de estar com pessoas, me conectar com pessoas. E foi isso que me levou para a educação. Porque na educação a gente está sempre em contato com pessoas, né? Sim. Então é um ambiente que ele vive do aprendizado e da conexão. Não existe aprendizado sem gerar conexão. Então, ao longo dessa minha caminhada com a educação, eu me descobri essa pessoa que gosta de comunicar, que gosta de me conectar. Então, esse é o grande propósito, assim, da minha atuação, sabe? Porque eu comecei na sala de aula e me encantei com esse universo que o professor, ele é um comunicador, né? Sim. De maneira geral, o professor, ele tem que ser um bom comunicador, ele tem que ser uma pessoa capaz de tornar as ideias claras para o outro. Sim, então, exato. a melhor forma de a gente clarificar ideias é dialogando, né? Então, eu não preciso estar só dentro da sala de aula para poder desenvolver essas habilidades. Sim. Então, eu gosto muito da educação, então eu sou esse cara, apaixonado por aprender e por me conectar com pessoas. Exatamente. E assim, dentro dessa sua trajetória, né, na educação, antes disso, quando que você descobriu que você ia ser essa pessoa da sala de aula, da educação? O que te mostrou? Porque assim, na nossa jornada de escola fundamental, ensino médio, sim, são 1 milhão de possibilidades, Isso. né? E aí vai ser médico, vai ser advogado. O professor hoje, assim, a realidade é que muitas pessoas não buscam mais essa profissão. E o que assim, te despertou para essa área? Boa pergunta. Inclusive, hoje a gente está vivenciando um apagão de professores, né? Verdade. Eu viajei o Brasil, literalmente o Brasil inteiro nos últimos 2 anos, em diversas escolas, de diversas localidades, e a grande dificuldade é achar professor. Encontrar um professor disponível para se conectar com a cultura da escola e, enfim, exercer a sua função, né? Então, tá cada vez mais difícil mesmo. A minha lembrança mais antiga em relação a futuro está relacionada à televisão. Eu assistia muito televisão quando era muito menino, né? E eu gostava de assistir, principalmente Globo Repórter, eu gostava demais. E aí eu falava com a minha família que eu queria ser repórter para poder viajar por várias localidades e também conhecer muitas pessoas. Só que por conta de questões circunstanciais, né? Porque assim, a gente sonha, mas as circunstâncias vão interferindo, né? Então eu não tinha essa concepção de qual faculdade eu vou fazer para ser um jornalista, né? Não tinha isso. Aí eu fui, mas mantendo esse sonho ali. Aí eu fui num trabalho de história na escola ainda, no 2º ano do ensino médio. A professora passou um trabalho sobre a Revolução Francesa e a gente ia explicar o trabalho. E eu me interessei tanto por aquilo e eu expliquei aquilo com tanta vontade que eu não queria parar de fazer aquilo nunca mais. Aí, no 2º ano do ensino médio, eu falei, eu vou estudar história, eu quero explicar a história pra todo mundo. E aí eu fui pros cursinhos, fazer preparação pro vestibular e tal, não passei. E aí, nesse processo de não ter bons resultados, eu vim da realidade de escola pública, né, que infelizmente não te dá a preparação melhor pro vestibular. Verdade. Aí eu entrei num cursinho popular, que funcionava num bairro que eu morava. E aí, nesse cursinho, não tinha professor de Sociologia e Filosofia. E aí eu comecei a ensinar, nesse cursinho, ensinar pros colegas meus, assim, as coisas. E você tava como aluno, daqui a pouco você já tava ensinando. Porque por mais que não tinha, na prova ia cair de todo jeito, então... Exato, eu tava estudando.
E aí eu comecei a explicar aos colegas meus, assim, as coisas. E aí eu fui depois, entrei na faculdade e comecei a dar aula nesse cursinho. Aí desde então eu fui parar de estar regularmente na sala de aula há 2 anos. Então eu fiquei 14 anos. Olha 14 só. anos dentro da sala de aula. Muito tempo. Assim, um tempo inconsiderável, com várias experiências, né? Isso. Você falou aí que você era apaixonado, você começou na televisão, né? Uhum. E recentemente, tem até no seu perfil, né, que você participou de um programa do Luciano Huck. Isso. Conta pra gente como é que foi a experiência desse... Ah, sim. É porque eu só voltando um pouco na história, porque pra ter um pouco mais de sentido Sim. isso aí, por que eu fui parar lá, né? A pergunta que as pessoas... Mas por que você foi parar no Luciano? do nada. É isso que as pessoas pensam, do nada. Mas o que acontece? Quando eu tava nesse cursinho, que era um cursinho popular, eu enfrentei muita dificuldade para poder estudar. Eu venho de uma família que, infelizmente, eu sou o primeiro a fazer uma faculdade. Infelizmente, é uma realidade delicada. Melhorou muito, mas num contexto de 10, 15 anos atrás, a realidade social era muito mais complexa. Exatamente. Aí, eu entrei nesse cursinho popular e fiz o pré-vestibular, passei, enfim. Só que esse cursinho funcionou durante uns anos, eu fiquei lá e depois ele parou de funcionar. E eu continuei trabalhando dentro da faculdade, com pesquisa e alguns outros serviços assim que iam aparecendo. E eu me orgulho muito de falar que minha primeira carteira assinada foi como professor já, então foi uma experiência legal. Só que não durou muito tempo, eu fiquei ali 2 anos e meio mais ou menos, aí o projeto não se sustentou e aí eu parei. E aí, quando eu estava prestes a formar, eu juntei com uns amigos meus e falei o seguinte: olha, a gente pode montar um cursinho popular para atender jovens carentes. E uma coisa muito louca, que a coragem que a gente tem na juventude é algo muito legal. Uma pena que você vai perder nisso. Mas a coragem que a gente tem na juventude é uma coisa muito legal. Eu tinha um amigo que ele trabalhava no jornal, eu falei isso com ele: João, eu tô com um projeto aí, cara, me ajuda a divulgar esse projeto. Aulas gratuitas para estudantes. Aí ele falou: você vai dar aula onde? Eu falei: a gente pode dar aula nas praças públicas, nos lugares públicos da cidade. Olha só, ousadia. Coragem. Vai ser pouca gente e eu me inspirei na filosofia, né? Que a filosofia antes Começou ficavam lá assim, na Grécia. Exatamente. Exatamente. Aí eu fui e falei com ele isso, ele fez uma matéria e publicou no Jornal Gazeta. Aí, quando ele publicou a matéria, olha o título que ele colocou: Jovem cria projeto revolucionário para trazer educação de qualidade. Uma coisa bem chamativa, né? Sim. Aí a televisão me chamou. Aí no outro dia eu já fui pra TV. Gente, eu não tinha espaço para dar aula, não tinha professor, só tinha um grupo de 3 amigos. Aí... E uma praça. E a praça. E o sonho. O sonho tava lá. Aí eles me chamaram pra entrevista, eu fui e falei que, olha, eu tenho um sonho de ajudar jovens carentes a entrar numa faculdade igual eu entrei. E aí, quando aquilo foi pra TV, um empresário da cidade viu, me ofereceu um espaço gratuito. Sim. Depois a gente levou um cursinho que funcionava 2 turmas, cada um com 40 alunos, dentro do shopping de Montes Claros, na estrutura da Faculdade Santo Agostinho. Então, do Olha nada, só, todo mundo se negócio mobilizou, teve né? estrutura. e aí vieram professores para dar aula gratuitamente. Aí o cursinho chamava Educação Transforma e foi funcionando assim durante muito tempo. Então, essa iniciativa de colaborar para que jovens carentes chegassem à universidade, foram centenas, isso me colocou num lugar muito legal, assim, de pessoa como De referência. visibilidade, Isso. de inspiração. Exatamente. E aí eu fui palestrar no TED, que foi uma experiência também legal, e foi contando essa história. Como é que a educação mudou minha vida e como eu trabalhava para mudar a vida de outras pessoas com a educação. Sim. E aí, todo esse processo todo, eu lá em casa assistindo o programa e respondendo as perguntas, gostando ali daquela... Eu gosto de assistir esses programas, né? Eu falei da televisão lá na infância. Sim. Aí eu fui e me inscrevi no programa, e eu me inscrevi em agosto, sem saber que em outubro havia uma seletiva específica para professores. Eles estavam procurando professores. Olha só que legal. Aí eles chamaram 4 professores no mês de outubro, em homenagem ao Dia do Professor, e aí foi por conta disso, assim. Eles viram a minha história, eu escrevi contando a minha história, escrevi sem a pretensão minha. Eu falei: eu vou colocar aqui a minha história, eu não vou pedir para ficar rico nem nada, eu vou colocar a minha história. E aí eles me chamaram e eu participei de uma longa seletiva até ir para o programa, e lá eu ganhei R$100 mil. E assim, foi uma experiência muito legal, assim. E eu falo que a maior riqueza disso primeiro, ver meu pai participa também do programa, o orgulho do meu pai e tudo, porque a educação, ela salvou a vida do meu pai, sabe? Meu pai
ele voltou a estudar, concluiu o ensino médio, num contexto que ele estava assim, desempregado, depressivo e tudo. E já mais velho, já com 60 anos. Olha só. E ele voltou a estudar, muito quebrou, inspirado tipo, as por mim. barreiras, Exato. né? Assim, culturais, quebrou algumas barreiras internas também, né? Porque é muito difícil. Tem um entendimento, né? Porque realmente não é fácil. Uhum. Quando você tá mais velho, pra você se colocar nessa posição de aprendiz, ainda mais quando se trata de estudo, a pessoa já tem aquela barreira, pra mim eu não dou conta. Ela mesma se limita. Tem umas crenças, né, que limitam ela, e aí então ele conseguiu romper isso. Isso que bacana. é muito significativo, né? Então, eu tenho muito orgulho disso. E aí, ele fala isso, a escola salvou a minha vida. Então, foi algo que marcou muito, ele contando isso lá também e tal, foi muito legal. Ele participou com você? Ele participa, só que como foi no contexto da pandemia, ele participou online, mas ele participou também. Sim. Ele foi aquela pessoa que fica ali conversando, interagindo, contando a história e tal. E aí, ele participa e, assim, um grande orgulho da vida dele é essa história. Então, pra mim, é um grande prêmio. É um legado que você tá deixando exatamente. pro seu pai e pra todo mundo, né? As gerações que acreditam que talvez não é possível ainda se dedicar à educação. Isso. Esse programa que você fundou foi Educação Transforma, certo? Foi em que época? Olha, ele começou em 2014. Sim. E ele funcionou de maneira autônoma por 3 anos. Depois ele foi incorporado a um instituto que tem um trabalho muito legal aqui na cidade, que chama Instituto Conexão Juventude. Uhum. E lá a gente conseguiu apoio e outras pessoas acabaram tocando, desenvolvendo o projeto, e eu acabei em mexer com outras iniciativas. Mas ele ainda existe? Do mesmo formato, não. No concursinho. Mas ele foi incorporado em a outra outras instituição. iniciativas. Isso. Entendi. Bacana. Assim, eu penso, sabe, Jonatas, que o professor, ele é um grande inspirador, sabe? Eu tive ao longo eu sempre sou escola pública também, e ao longo da minha jornada, eu sempre observei o professor como um herói. Assim, inconscientemente, né? Eu acho que tem muito essa transferência. Mas eu sempre... tantos professores muito bons, também aqueles que não eram tão bons assim, mas eu sempre enxerguei como inspiração. Porque é aquela coisa que você falou no início. Ele é aquele bom comunicador, né? E teve alguns professores que, de fato, marcaram a minha vida pelo interesse genuíno, além do aprender, além do ensinar. Sim. É o interesse genuíno pela minha pessoa, pelas pessoas, pelos meus colegas e tal. E isso, para mim, fez muita diferença. E eu vejo que hoje se perdeu esse interesse genuíno, não sei se pela desvalorização da classe, né, que a gente pode falar dessa maneira, que existe essa desvalorização. Acho que todas as profissões, as mais ricas, digamos assim, todas teve que ter um professor. E assim, dentro desses desafios, quais os principais, assim, que você lidar aí, que você vê como você rodou o Brasil inteiro aí, fazendo essas consultorias, visitando escolas, diversas regiões e culturas diferentes, quais são os principais desafios que você viu aí no mercado? Para o professor? Para o professor. Os desafios, primeiro, eu acredito que existe, é um fato, na verdade, né? É uma precarização, como você falou, de várias profissões, inclusive a do professor, né? Precarizou demais e desvalorização, enfim. E eu penso que hoje, o principal desafio hoje é lidar com uma disputa que ela já nasce perdida. O professor tem que disputar a atenção com inúmeras distrações. E o aprendizado, ele depende da concentração, da atenção plena, né? Então, se a gente entende que a aula é um diálogo também, porque não é só o professor falar. Uma aula que só o professor fala é uma aula chata. É uma aula que é pautada no diálogo, ela é pautada na interação, as pessoas se conectam. Aqui a gente está conversando. Sim. Tem que ter um mínimo de interação, atenção. E hoje, as distrações são inúmeras, diversas. Então, eu vou contar um exemplo, uma história. Uma escola leva os alunos no dia do estudante para o cinema. Depois de 30 minutos, isso é fato, tá? Isso não é uma historinha, não é groselha, é verdade. Depois de 30 minutos, os meninos, a grande maioria, não quer ficar no cinema mais. Quer ir embora, quer sair, quer fazer outra coisa, porque não aguentam ficar 2 horas assistindo filme. Agora, você imagina uma aula de 50 minutos. Então, o professor, ele hoje enfrenta essa grande dificuldade, que é competir com esses números de distrações. E eu falo que é uma batalha já perdida, porque é muito complicado você competir com isso aqui, por exemplo. Não é? Então hoje você vê as leis... Na minha época eu não tinha telefone, assim, apesar de ser jovem, eram outras distrações. Mas agora eu ainda acho que é mais difícil ainda. Mais difícil. E como isso aqui está educando muita gente, então as pessoas, elas querem aprender no formato que elas veem um vídeo rápido. Sim.
Então não existe atenção plena mais. E quando o professor ele vê isso, essa realidade, ele começa a se sentir tão inútil que ele tem vontade de parar mesmo. Ele não quer, porque a coisa que o professor mais gosta, gente, é dar aula. É dar uma boa aula. Por isso que é tão satisfatório você conversar com pessoas que estão atentas àquilo que você está falando. Não é bom isso? Sim. Totalmente. Não é chato diferente. você estar conversando com a pessoa olhando no celular toda hora? Atenção, ela tá viajando, ou então ela pergunta o que você acabou de falar. Porque as pessoas estão perdendo a capacidade de escuta, né? Ninguém consegue mais ter atenção. É uma coisa que a gente tem que treinar o tempo todo, né? Porque Exato. a gente se perde nisso. Isso. A gente se perde nisso, nessa escuta ativa. Isso. Fica só entrando no ouvido E aí você vai ver o quanto isso é necessário para todas as profissões, né? Igual, por exemplo, você atua com vendas, né? Se não existe uma conexão, uma atenção plena da pessoa que você tá ali, você não vai fazer tá nada. presente no presente momento. Exatamente. Tá presente no presente Então esse momento. pra mim é o principal desafio. Na verdade, Jonathan, hoje, além de professor, Marcela citou aqui, né, seus títulos, sua jornada de trabalho, as coisas que você faz. Hoje você está no desenvolvimento aí de desenvolvimento pessoal mesmo, né? Propósito, filosofia. Isso. Mas antes de falar sobre isso, eu queria só tirar uma curiosidade pessoal. Tá. Cara, eu não sei por que cargas d'água, digamos assim. Lá Gostei. Por que que na escola a gente não dá conta de entender filosofia? Gente, não dá mesmo não. Não dá mesmo não. Não. Eu viajava, Gente, tirava porque tinha que cumprir a tabela lá. Eu não me sentia interessada. Eu não sei se gerava uma preguiça também de raciocinar, ou se era dos professores, mas eu tenho que não posso terceirizar, porque eu tenho que falar de mim, né? Boa. É uma ótima pergunta, dava um episódio só pra responder essa pergunta. Primeira linha de raciocínio que a gente pode usar pra entender esse problema, que eu também sou fruto disso aí. Minhas aulas de filosofia, eu não tinha nada, não era nada. E até hoje, às vezes, assim, você vai chegar pra falar de filosofia, as pessoas, fulano é muito viajado, lá vem da filosofia viajado demais. Ou seja, né, a pessoa tá num outro plano. Sim. Aí, o que acontece? Muitos de nós, estudantes recentes aí, desse estudo educacional, a gente pegou um grupo de professores que eles não sabiam nem o que estavam fazendo. Sabe por quê? Porque ao longo da história, a posição da filosofia e da sociologia no ensino médio sempre foi pendular, ou seja, ela ficava um tempo e deixava de ficar. Então, não teve uma regularidade para desenvolver uma linha de raciocínio clara, um direcionamento claro do que ensinar, como ensinar. Então, foi tudo feito sem tanto preparo. Certo. Não preparo acadêmico, porque muitos têm preparo planejamento Agora, quando você pega aquilo que você aprende na academia e traz para a realidade da escola, é um processo, né? Essa transposição didática. A prática é mais diferente. complexa. Então, muitos professores não sabiam nem o que estavam fazendo. Então, esse é um ponto. E aí, hoje, você tem um maior arsenal de informação para esse professor se formar. Você tem os sistemas de ensino que dão um total direcionamento. Você tem personalidades que ajudaram a popularizar a filosofia, fazendo com que a filosofia não fosse mais estranha, como, por exemplo, Cortella, Clóvis de Barros. Esses caras, esses caras, ou seja, pessoas que não... Elas conseguem flutuar na filosofia muito bem e ele consegue aplicar isso. É aplicável. Então, hoje é mais fácil também por causa da colaboração de pessoas como eles, entendeu? E aí, as pessoas começaram a entender também que a filosofia não é algo distante da realidade. A filosofia, ela pode ser aplicável, ela pode te melhorar, ela pode me melhorar. Né? Então, muito do que eu falo é tudo que os filósofos já disseram aqui, até nessa conversa. Sim. Então, eu acredito que é muito por isso, sabe? A falta de preparo, porque a filosofia ainda era algo novo no ensino médio. Sim. Não eram igual disciplinas já consolidadas, português, como português, matemática, geografia. Exato. E esse fator também que era para as pessoas algo estranho. Hoje é algo mais comercial, algo mais vendável, assim, e já digamos. se fala disso, né, com mais facilidade na internet. Exato. As pessoas Há nichos que eles têm a filosofia como base, né? Então, já está mais realmente reconhecido. E você traz muito essa reflexão, né? O refletir filosófico, você como na experiência da filosofia, no seu perfil, né? Isso. Nas redes sociais. E, Jonatas, hoje em dia é muito difícil as pessoas pararem para refletir, porque Marcela, é algo particular meu, não sei se é para todo mundo. Mas para mim, parar para refletir, eu tenho que ter um mínimo de tempo ósseo. E hoje em dia, na correria do dia a dia, você sai corrido de casa, você não toma um café, você vai trabalhar, volta, você tem inúmeras tarefas. Qual que é a importância de você tirar um tempo para refletir? Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim: as pessoas, elas estão
com tanta pressa porque elas estão primeiro fugindo delas mesmas. E é muito louco, né? É uma verdade, é uma verdade. Nós, por exemplo, por que a gente corre tanto? A gente corre tanto para ter mais dinheiro. A gente quer ter mais dinheiro para quê? Para comprar mais coisas. E geralmente quando a essência do nosso ser ela não é clara, quando a gente não entende quem a gente materializa isso em elementos externos. Então, para ser, eu preciso ter. Então, quando associa, né? Então, eu penso que está muito associado com essa cultura consumista em que as pessoas têm uma crise de identidade. E aí, ninguém quer mais parar para pensar, por quê? Porque é um processo árduo, não é bonito, é difícil. É difícil. Você parar para se ouvir, né? Então, por isso a gente, nos mínimos momentos de silêncio que a gente tem, a gente coloca um fone, a gente não escuta nem o pensamento, ninguém corre, faz uma caminhada, faz um exercício sem estar escutando alguma coisa, quer preencher o tempo, todo momento. E a filosofia, ela nasce a partir do ócio. Quando você trouxe a expressão foi ótimo, porque um dos fatores que faz com que a filosofia nasça lá na Grécia Antiga foi o ócio. O tempo para pensar. E aí, nós hoje, nessa vida corrida que a gente tem, se a gente não tem tempo para contemplar, tempo para refletir, tempo para pensar mesmo, a gente é engolido pela rotina e pelas pressões, afazeres do cotidiano. Verdade. Porque sempre vamos ter algo para fazer. Só que e aí entra um problema, né? Um grande problema do nosso tempo, que é o quê? A lógica produtivista, né? Ela consumiu tanto a nossa visão de mundo que você se sente até culpado para descansar. Pra descansar. Eu vou ser sincera, você vai me dar um puxão de orelha, mas eu sou muito assim. Quando eu estou parada, descansando, eu acho que eu estou procrastinando. Porque eu já tô com essa rotina exaustiva muito romantizada na minha cabeça. Todos digamos nós. assim. E eu acho que pra muita gente também, né? Eu sinto que eu tenho que ser produtivo o tempo todo. E aí, não para. Eu tava conversando, eu falei ontem com o Fernando e alguns familiares também, que até quando a gente para pra dormir, a gente não tá quieto, porque às vezes você você tem espasmos, às vezes você que tá trabalhando. Tem gente que É louco isso demais. Tem que tirar as férias dobradas, que eu sonho todinho que tá trabalhando. Você sai do serviço pra descansar e você sonha que você tá trabalhando. Exatamente. Você tem espasmos, você às vezes tem gente que é sonâmbulo, então é o quê? É o corpo que não desligou. Exato. Então, realmente muito importante, é muito frustrante também, quando você não consegue descansar e você não tem tempo pra pensar. Eu no final dos meus vídeos eu falo isso. Pare para pensar e saia do automático. Sempre. Porque é um grande desafio. Parece óbvio, mas as pessoas não estão parando mais, como vocês bem apontaram. Tem um filósofo sul-coreano, ele está vivo ainda, um filósofo atual, ele faz uma leitura muito legal desse problema. O Byung-Chul Han, ele escreveu um livro bem pequeno chamado Sociedade do Cansaço. E ali ele fala o quanto a nossa sociedade tem produzido pessoas cada vez mais doentias. Então, essas doenças que se popularizaram no mundo moderno, elas têm a ver com a lógica de produtividade que colocou o indivíduo numa autocobrança tão grande que ele não precisa de gerência externa nenhuma, porque ele se cobra de um nível tão exagerado e ele coloca sobre si a responsabilidade total pelo sucesso, desconsiderando qualquer fator, circunstância externa, cultural, social e econômica. Não significa que a gente tem que se apegar às circunstâncias e falar, eu não consigo desenvolver na vida, por isso. Não é isso. Mas você tem que entender também o seu contexto, a sua realidade. E aí você abre o Instagram e vê pessoas hiperprodutivas, com equipe gigantesca. Você se sente mal. E não é porque eu não produzi bastante, eu não faço o suficiente. E aí a filosofia ela é tão necessária porque ela nos faz olhar para aquilo que a gente está dando as costas. E a filosofia, ela te provoca. Peraí, você tá buscando tanto isso, mas e você? Quem você é diante desse cenário tão maluco, tão louco? Então, parar para refletir, parar para pensar é um ato quase que revolucionário no mundo desse. Na verdade, esse tipo de pergunta faz com que a gente puxe pra raiz de quem você é, né? Isso. Peraí, eu não sou isso aqui. Eu tô fazendo isso aqui agora, é um tempo, é uma fase. Eu estou, né? Eu não sou. Então ele faz essa puxada, né? De realmente de puxar quem você realmente é, o que você tá fazendo, qual o motivo. Eu até esses dias estava conversando com uma terapeuta exatamente nesse sentido também. A gente estava compartilhando algumas experiências e dentro dessas experiências ela me perguntou, ela falou assim, você se sente bem descansando? Eu fui dizer, eu me sinto muito bem descansando. Só que aí o que acontece?
é diferente porque, às vezes, até um filme que eu tô assistindo é um filme de desenvolvimento pessoal. Às vezes, até um livro que eu tô lendo pra relaxar, não é pra relaxar, é pra aprender. É pra aprender. Eu tô na viagem, eu viajo bastante, aí eu coloco um carro, um podcast, eu coloco uma aula ou uma pregação, alguma coisa que meu cérebro tá continuando trabalhando. Exato. Aí ela falou assim, então você já parou pra pensar quantas horas por dia você funciona? Aí eu falei... Quase que... 24 o tempo quase todo. que 24 horas. Aí eu fui e me fez refletir. Eu falei assim, caramba, faz sentido isso. Porque até no momento que poderia ser de lazer, de entretenimento, eu tô trazendo alguma coisa de conhecimento pra minha mente trabalhar. Inconscientemente. Porque esse exemplo que você trouxe é maravilhoso. O Byung-Chul Han, ele fala que o capitalismo corrompeu o brincar. Né? E quando ele fala isso, do brincar, está muito relacionado ao hobby. Né? O que é o hobby? É quando você faz algo por fazer, só que nós colocamos tudo sob a lógica da performance. Então, eu não vou fazer nada por fazer, eu tenho que ser excelente em tudo. Então, se eu for correr, eu tenho que marcar meu tempo, postar meu tempo, melhorar o pace, ter o melhor tênis, performar num grupo, ganhar provas e tudo. Se eu for ler, eu não posso ler uma literatura. Eu não leio. Eu também não leio, não. Eu não gosto. Eu tenho que pegar uma coisa que vai me dar um insight, que vai me levar... É louco isso. Eu falo porque eu também sofro com isso. Mas aí, nesses momentos, eu paro e falo, não, cara, hoje eu não vou correr, eu vou só caminhar. Eu vou caminhar sem fone, eu vou olhar pro mato, eu vou... Sabe? Só pra parar pra olhar na importante. É fazer assim de propósito, forçado, né? É importante. Porque a gente precisa disso até pra ter bons insights, boas ideias. Então a gente tem que sair desse automático. Isso aí está no automático. E eu falo porque eu também me vejo assim. Vou lavar uma louça ali, mas eu vou colocar um podcast pra eu ver, pra eu ter uma ideia diferente. É ser produtivo em todo tempo. E nós não precisamos colocar tudo sobre a lógica da performance. Até e aí já é um desabafo, né? Olha as amizades. Eu parto do princípio que a gente tem que ter amizades que vão colaborar com sua vida, óbvio. Não adianta você estar perto de pessoas que não querem seu bem, que não te ajudam a desenvolver na vida. Isso eu acho desnecessário. Ok. Dito isso, vem outro extremo, que é eu entender que todas as minhas amizades têm que me trazer algum tipo de ganho profissional. É quando o network ele corrompe a amizade. Então nada é mais feito de maneira desinteressada. Nem um mísero relacionamento, nem uma conversa. Tudo tem que ter um... Não, peraí, eu tô olhando aqui, mas o que essa pessoa pode me proporcionar profissionalmente? Então, eu tô lendo um livro agora, que é o do Jordan Peterson, o 12 Regras da Vida. Um livro muito bom, né? Vocês conhecem. Quem não conhece, vale a pena ler. E aí a regra número 4 dele é associe seja amigo de pessoas que querem você bem. É uma regra fundamental. E eu concordo, é isso mesmo. Só que eu penso que nós chegamos num extremo tão grande que eu só faço amizade se elas me trouxerem algum tipo de ganho. Então, até os relacionamentos entraram na lógica da performance. Então, eu não tô fazendo amizade mais, tô fazendo networking. Sim. Networking é importante, óbvio. Não tô falando que não deve ser importante. Sim. Só que eu não posso também... colocar tudo sobre a lógica da performance. Então, eu vou me relacionar apenas com quem... Então, minha família, por exemplo, fica em segundo plano. Né? Por exemplo, se eles não me dão nenhum ganho profissional, então pra que eu vou perder tempo? Sim. É sempre assim. Hoje em dia as pessoas estão muito naquela questão da ambiência, né? Do seu, estou me envolvendo demais com pessoas que não vão me trazer. Um raciocínio assim que a maioria tem. Se eu não tô me envolvendo demais com pessoas que, por exemplo, procrastinam, estão ali, não buscam se desenvolver, eu vou acabar me levando pra esse lado. Eu acho que as pessoas pensam muito nesse sentido. Ou então você tá atraindo esse tipo de gente porque você tem algum tipo de característica nesse sentido. O que ruim aí na história toda, eu acredito que é o extremo. O extremo o extremo disso é essa lógica produtivista que as pessoas têm. Até isso eu vou colocar sobre uma lógica aqui pra eu mensurar o que vai me trazer de ganho ou não. Agora, eu concordo, como eu disse, você tem que estar perto de pessoas que vão te melhorar. Sim. E eu sou totalmente favorável. Desafiar, né? Porque... E não só na vida profissional, né? Às vezes com a pessoa, de maneira geral, tipo, pensar em questão de valores, espiritualidade. Concordo totalmente. Relacionamento, né? Então, isso tudo agrega. Sim. Só que se eu coloco tudo sobre essa lógica de performance, eu acho que eu tô corrompendo as coisas, entendeu? Entendi. Eu refleti muito agora. Que bom. Que bom. Isso faz parte, é um papo filosófico. Vou parar pra estudar em casa. Para dar uma lida. Agora, a gente falando de performance, né? Sim. Trazendo... A performance ela não é ruim, né? A performance ela é muito positiva. Exato. Desde que você saiba, né, lidar, como tudo na vida. Isso.
assim, trazendo essa ótica da performance, e hoje você fala de propósito e fala de desenvolvimento pessoal. Como Sim. que você traz isso pro seu dia a dia Sim. sem colocar essa lente da performance em todos os aspectos? Sim. Eu acredito que a filosofia, ela pode nos ajudar em diversos aspectos. Desde o relacionamento, desde os aspectos espirituais. E eu penso que pra gente ter êxito em qualquer coisa na vida, primeiro a gente tem que se conhecer. E o autoconhecimento é um exercício filosófico. Então, quando eu paro para falar de performance, por exemplo, quando eu paro para falar de desempenho, de hábitos, de desenvolvimento de virtudes, eu estou primeiramente convidando a pessoa para entender primeiro quem ela é. Quais são as reais motivações dela? O que te motiva a buscar o que você está buscando? É atender às expectativas dos outros? Se for, você não vai ter sequência em nada. Né? Então, dura pouco. Exato. Então, o que está te motivando de fato? Qual o tipo de legado você quer deixar? Qual o tipo de propósito? Isso está claro para você? E aí eu vejo muitas pessoas, por exemplo, limitando a visão de propósito delas às oportunidades do mercado de trabalho. E o propósito não só se caracteriza dentro do mercado de trabalho, é uma das possibilidades. A vida, né? Propósito é sobre vida. E, às vezes, para algumas pessoas, o trabalho vai ser só um meio, não vai ser um ambiente onde você vai realizar seu propósito. Vai ser um meio para você, por exemplo, sustentar a família. Sim. Não é? Então, eu vou falar, pelos inúmeros empregos que meu pai teve ao longo da vida, ele não realizou em nenhum propósito de vida dele. Mas quando ele olha para os filhos, que foi onde ele investiu o tempo dele, o trabalho foi um meio. Então, ele vai se frustrar. Então, não, ele se realizou em um aspecto da vida. Então, eu penso que uma das grandes estratégias, uma das grandes possibilidades, o que a filosofia mais colabora para a pessoa performar no trabalho, para a pessoa ter bons hábitos, ter uma vida virtuosa, ela entender quem ela é. E aí, quando você entende quem você é, você reflete sobre sua hierarquia de valores. Uma hierarquia de valores é fundamental para a gente viver num mundo tão caótico como a gente vive. Sim. Quais são os seus valores negociáveis? É você entender o seu propósito, o seu objetivo de vida. E entender como os seus hábitos estão ou não alinhados com aquilo. Então, por isso que eu defendo a filosofia como uma grande estratégia para a pessoa se desenvolver. Não uma lógica hiperprodutiva que desconsidera as particularidades do indivíduo, mas numa lógica que considera o que é o ser em sua particularidade. Vocês são irmãs, mas vocês não são iguais. Vocês têm características diferentes, visões de mundo diferentes. E a vida vai fazer isso. E se você utiliza os parâmetros dela para medir os seus, você vai viver frustrada. Sim. E se eu utilizo o meu para o seu, também a gente vai viver frustrado. Então, a filosofia te leva a provocar, a entender, a refletir sobre quem é e o que te motiva de fato. Sim, e você falando nessa questão dos parâmetros aí, de comparação, né, é muito importante, porque nesse meio que nós estamos vivendo hoje, de rede social, de muita fake news, de muitas aparências, uma vida assim, às vezes distorcida da realidade de fato, se você não tiver bem estabelecido o que são seus valores, o que são seus princípios, Sim. o que realmente está te norteando, e saber quem você é, qualquer rótulo, qualquer título, qualquer expectativa Exato. Do outro vai assentar para você. Exatamente. Vai se moldar de acordo com aquilo que E aí, num mundo que se transforma tão rápido, num mundo onde tudo se diluiu, tudo se perdeu rápido, esse episódio rapidamente ele fica velho, porque vem outros, enfim, a vida é assim. Sim, hoje nós estamos nessa lógica. Nesse contexto, se você não tem uma hierarquia de valores clara, você não tem uma identidade clara, aí você começa a ter dificuldade para fazer escolhas, dificuldade para decidir, dificuldade para se encontrar, porque você ficou à mercê dessa transformação hiper veloz, né? Sim. Então, eu concordo totalmente. Dentro desse assunto, né? Hoje você faz esse trabalho tanto de consultoria, né, nas escolas, como você disse, e também faz esse trabalho de mentor, né? E como que foi essa transição, essa jornada para você? Quem que você realmente ajuda? Sim, legal. Eu hoje trabalho na parte da consultoria porque foi eu gosto muito, como eu disse, de aprender, né? Então, quando eu estava atuando como professor aqui na cidade, estava dando aula em todas as escolas, já tinha tido a experiência, na minha visão, assim, na cidade, eu tinha alcançado o teto de oportunidades de professor de educação básica. Eu tinha passado nas escolas que eu queria. Sim. E aí eu falei, vou virar gestor de uma escola. Eu comecei
como coordenador, depois virei um diretor pedagógico, então eu tive essa vivência na gestão. E aí, quando eu estava na gestão, eu tive contato com consultores, pessoas que vinham lá, iam na escola, davam formação para professor, davam formação para gestão, auxiliava para aperfeiçoar processos, e eu me encantei com aquele universo. E aí eu comecei a pesquisar o que era necessário para uma pessoa se tornar consultor. E aí eu participei de processos seletivos e entrei numa corporação que é uma das maiores da América, uma maior empresa de educação da América Latina, a Arco Educação, e aí eu fui prestar, por isso que eu viajei o Brasil todo. E aí eu prestando serviços através dessa empresa para as escolas, ajudando na formação de professores e no auxílio de gestão também. E aí, quando eu comecei a ampliar muito esse know-how de formação para professor, eu percebi essa oportunidade, porque muitos professores me procuravam pedindo ajuda, como me posicionar na internet, como fazer uma gestão boa de carreira, como pleitear uma oportunidade numa escola. E eu sempre dando essas dicas, conselhos e tudo isso de maneira muito desorganizada. Né? Aí eu falei, eu posso transformar isso numa área de atuação. Produto isso. Também, né? Aí hoje eu trabalho como mentor de professores. Eu faço acompanhamento e mentoro professores aqui na cidade. Todos que eu atuei são daqui da cidade, porque muitos acabam me procurando também por conta do network que eu construí aqui, né? Sim. Então acaba que é algo que tem uma atuação local por isso, porque eu acabo ajudando no posicionamento digital, mas também direcionando e mapeando oportunidades na região. Então ajudei muitos professores aqui já, é algo que eu me orgulho muito de falar. Então eu trabalho como mentor de professores e a consultoria ela é para instituições de ensino privado. E aí ali eu levo um pouco dessa experiência da filosofia, mas mais experiência como educador, tanto como professor como gestor. Aí ajudando os professores com temáticas assim para melhorar a didática deles em sala de aula e também auxiliando a gestão. Isso, né? Exatamente. Então foi esse movimento que eu fiz, sabe? E hoje, paralelo a isso tudo, como eu disse, né, a filosofia está em todos os momentos aqui na minha fala, eu produzo conteúdo na internet focado para trazer a filosofia prática. Sim. Então eu tento mostrar sempre como a filosofia pode te ajudar a viver melhor. E aí eu vou publicar um livro agora em janeiro. E o livro se chama... Spoiler, então. Primeira mão. O livro se chama Filosofia no Café, que a ideia é que todo dia você, de maneira rápida, no seu café, você converse com um bom filósofo. Aí eu trago ali um tema e um filósofo falando sobre aquele tema com a minha visão também, né? Então, por exemplo, eu trago lá... Né? Eu trago lá um tema autoconhecimento. Eu explico o que é autoconhecimento na visão do filósofo, trago a minha visão. Legal. Aí outro dia você pode abrir lá aleatoriamente falar sobre relacionamentos, luto, felicidade, entendeu? Então é mais nessa linha assim que eu trabalho. Muito bom. Que legal. Jonatas, nós estamos encerrando nosso momento. Nós poderíamos tá falar mais de uma hora aqui ainda, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público ali, fazendo esse convite, sabe? Essa reflexão, essa curiosidade pela filosofia. E você falasse algo, né? De Jonatas para o público e para os nossos ouvintes aí. Legal. Primeiramente, agradecer vocês por esse papo. Obrigada. Foi um momento muito legal. Passou rápido pra Muito mim. rápido, né? E o que eu quero dizer para você que acompanha o podcast, tá aqui com certeza com vontade de aprender, com vontade de ouvir histórias, de aprender sobre assuntos variados. E que você não deixe de aprender, não deixe de buscar. E em relação à filosofia, eu quero te trazer algo que vai estar lá no meu livro e algo que eu defendo muito. A filosofia, ao contrário do que muitos esperam, ela não apresenta respostas prontas e acabadas sobre nada. Ela te provoca, ela te leva a refletir sobre questões que até então você achava que não mereciam atenção. E hoje eu sei que devido à correria do dia a dia, as inúmeras tarefas que a gente tem se perdido nesse processo. Você não para pensar quem você é, não para refletir a raiz da sua motivação, dos seus sentimentos. Então, eu quero que a partir de hoje, se você ainda não foi provocado pela filosofia, passe a refletir, a perguntar, a questionar, porque isso com certeza vai te fazer viver de maneira mais sábia, de maneira melhor. Valeu. Muito bom. Muito Jonatas, muito obrigada pelo seu tempo, né, por estar aqui. Sua presença foi muito importante, né, para nós e para o nosso público também. E eu tenho certeza que da onde saiu isso tem muito mais, né? Como você disse, seu livro aí. Então deixe seu Instagram pro pessoal. Sim. Você tem um podcast também. Sim, o podcast meu é diferente desse formato, que é só em áudio. Também chama Filosofia no Café. A ideia também é trazer vários áudios sobre vários temas assim de interesse geral, né? Como eu disse, desde relacionamento, a amizade, enfim,
trabalho. E no meu Instagram eu trago sempre reflexões, vídeos e insights lá. Só procurar Prof. Jonatas Braga. E também no YouTube, também procurar Professor Jonatas Braga, que tem vários vídeos lá sobre várias ideias e reflexões que eu acredito que a galera vai gostar. Muito bom. Beleza. Muito obrigado, Chance, pela sua participação. Espero que em outras oportunidades nós estejamos juntos aqui tratando de outros assuntos. Estaremos de portas abertas para você. Exatamente. Obrigado pelo tempo. Valeu e pode contar comigo sempre. Beleza. E você que ainda não nos segue, segue lá no YouTube, Spotify, Instagram, @Let'sCast, que tem muito conteúdo para você. Lembre-se de se inscrever no canal, tá? Deixar o seu joinha para nos ajudar. E fica com a gente no próximo episódio e... Bora!